E está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade. Deputado, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Bem, vamos falar da conjuntura que nós temos, cada vez mais focada em 2026 nas eleições. Já vi declarações suas no sentido de que desta vez não vai apoiar o presidente Lula e deve apoiar um candidato mais de centro. Já citou o nome de Tarcísio, você já citou também o nome de Caiado. Como é que ocorreu essa mudança? Bom, primeiro que nós apoiamos o Lula na eleição passada e eu acho que o governo Lula nunca foi tão ruim, né? Aquele Lula que nós conhecemos lá de 2002, 2006, não existe mais. Primeiro que não conversa com ninguém, ficou um governo isolado só com o PT. Mesmo os ministros que trouxeram de outros partidos, muitas vezes nem conversado com os presidentes dos partidos foi feito, né? E além disso, a política do governo, ou seja, não controla preço, a vida das pessoas piorou, né? Esse assalto do INSS tem muito a ver com o governo Lula, né? Que eu vim combatendo muito isso, enfim. Então, não dá para a gente continuar apoiando o governo, que não conversa, que não dialoga, né? Que se fechou ali dentro do PT e que a gente acha, então, que não é possível apoiar mais o governo Lula. O que nós estamos fazendo, você sabe, a gente construiu uma federação junto com o PRD. Vamos falar sobre isso. E essa decisão de apoiar alguém vai partir, então, não só mais do Solidariedade, mas de um sócio que a gente tem agora, que é o PRD. Então, nós vamos discutir, mas o que eu gostaria muito de fazer é tentar sair dessa polarização, né, que o Brasil passa, né? Um ataca o outro exatamente para poder, digamos assim, ficar os dois aí no cenário, Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Eu acho que isso faz mal para o Brasil e nós queremos construir uma candidatura ao centro, uma candidatura que possa pensar no crescimento do Brasil, né, na volta da indústria nacional, no emprego de qualidade, que hoje a gente tem empregos, mas empregos de má qualidade, enfim. Construir uma coisa mais ao centro para que a gente possa discutir o Brasil. Eu perguntei sobre essa questão de não apoiar mais o Lula porque ele tem origem no sindicalismo, assim como você, que criou a Força Sindical. Né? Foi presidente de muito tempo, é presidente licenciado, inclusive, da Força, né? Não, eu me afastei. Agora você se afastou mesmo, mas a origem é a mesma. E o Lula tem muitas pautas voltadas para os trabalhadores. Teve o reajuste real do salário mínimo, tem programas sociais como Bolsa Família, que vem desde o primeiro mandato dele. Agora ele discute com o Congresso o aumento da isenção da faixa do imposto de renda até R$5.000. Então, são pautas ligadas ao sindicalismo. Ele tem se esforçado para se aproximar de novas reivindicações dos trabalhadores, que é diferente de quando vocês estavam nos sindicatos, aquela preocupação com o CLT, por exemplo. Então, eu queria saber como é que você vê essa posição. Há controvérsia, por exemplo, o aumento do salário mínimo era um aumento que nós tínhamos reivindicado, inflação mais o PIB de 2 anos anteriores, isso caiu. O governo retirou esse aumento, não tem mais aumento real do salário mínimo, né, que era uma política que a gente vinha defendendo. Nós, quando apoiamos Lula, tínhamos um compromisso de fazer uma ampla reforma sindical, que pudesse mudar a estrutura sindical para melhor, né? Até hoje, não tem nenhum projeto do governo no Congresso, nunca tem procurado as centrais sindicais, mas não caminhou nenhum um projeto que pudesse renovar ou reformar o sindicalismo brasileiro. Então, eu diria que na área sindical, o Lula fez praticamente nada, zero, né? Então, eu sou sindicalista, estou 20 anos deputado, 19 anos e poucos deputado, mas eu sou sindicalista, tenho um compromisso com os trabalhadores do Brasil. E a gente tem visto que a preocupação com o emprego, né, emprego de qualidade, com a indústria nacional, praticamente não existe mais, né? Agora, não tem também uma falha do Congresso no sentido de apresentação de projetos? O Congresso tem trabalhado muito pouco em pautas de interesse mesmo do país, da sociedade. São muitas pautas políticas, né? O Congresso, você sabe que o Congresso nosso hoje não é um Congresso razoável, né? É um Congresso complicado, né? Que tenta, inclusive, aumentar o número de deputados. O pessoal da política, aqueles deputados que a gente conhecia do passado, não existem mais. Agora tem só o pessoal do celular, né? E até eu tenho algumas amizades que dizem que nem candidatos serão mais, porque ficar num Congresso complicado daquele, né, não é fácil. Então, o Congresso, de certa maneira, tem reagido um pouco do que o Lula faz, né? Do que o governo faz. Por exemplo, essa questão do IOF.
Não teve nenhuma discussão com o Congresso, teve um decreto do governo. Eu fui um dos que fiz um decreto para derrubar, um decreto legislativo para derrubar. Foi um dos 20 decretos que tiveram ali, que foi votado e que derrubou o IOF. Semana passada, a gente estava em Lisboa, articulamos uma frente de deputados, de partidos, 8 partidos assinaram uma ADIM contra a ADIM do Lula no Supremo. Por isso que o Alexandre Moraes, né, devido a toda essa pressão, resolveu suspender toda a questão do IOF e voltar a discutir. Né? Então, o governo, digamos assim, o governo hoje é um governo muito fechado, Danisa. Não tem mais aquele Lula que nós conhecemos. Mas não é o Lula que não tem espaço no Congresso também, que perdeu força, o Congresso tem mais força? Veja bem, no primeiro mandato do Lula, era até chato. Toda quinta-feira tinha que ir na casa do Lula, levar 50 deputados para conversar com o Lula. Hoje o Lula indica ministro, não fala nem com o presidente do partido. Dizem que é a mulher que não deixa mais. Mas aquele Lula que nós conhecemos... É uma reclamação dele não estar lá no corpo a corpo com o Congresso aquele também Lula para que discutir, você conheceu, que eu conheci, não existe mais. É uma pessoa que não fala com ninguém, entendeu? Não conversa com as pessoas. Tem gente até com saudade da Dilma. Agora vamos falar da Federação Solidariedade PRD, que nasceu da fusão do PTB com o Patriota. A gente vê os partidos aí preocupados com cláusula de barreira e também em ampliar a participação, a presença no Congresso. Qual é a estratégia do Solidariedade nesse sentido? Então, nós viemos, assim que acabou a eleição, a gente começou a discutir federação com o PSDB, com Podemos, com Cidadania e também com o PRD. Acabamos fechando essa parceria com o PRD. E a estratégia de todos nós, não só minha, mas dos partidos que estão fazendo federação, é ampliar o número de deputados, né, para ter força no Congresso. Então nós estamos, de certa maneira, organizados em todo o Brasil, o PRD também, e isso nos dá uma força razoável para disputar as eleições do próximo ano. Temos também alguns candidatos que podem disputar o Senado ou até governadores, mas a nossa preocupação é com o deputado federal. Agora, tem identidade mesmo entre os partidos da federação, porque a gente vê essas federações formando até pelas novas regras, mas, por exemplo, União e PP tem divergências grandes em relação a quem apoiar, os projetos a serem apoiados, não é? Eu acho que a União Brasil e PP é muito para ganhar força para a próxima eleição, né? Eles têm hoje 109 deputados, talvez não elejam mais 109, mas é uma força razoável para eleger governador, presidente da República, né? E até se colocar na disputa presidencial, talvez indicando o vice de alguém, né? Agora, eu queria aproveitar, Paulo, antes de nós encerrarmos, de saber como é que você vê o novo sindicalismo. Você falou de uma reforma, mas, eu repito, a gente vê os jovens muito menos focados na questão da contratação formal, o empreendedorismo ganhou força, mas, ao mesmo tempo, o drible na CLT que vem através dos MEIs e do Simples. Isso não é só empreendedorismo, é uma forma de você driblar o custo de uma contratação formal e o sindicato acabou perdendo força. Muito. Então, como é que você vê? Eu vejo assim, o sindicato está numa encruzilhada bastante difícil, né? Para sair disso tinha que ter uma ampla reforma. Eu, junto com o Marcelo Ramos, deputado do Amazonas, que não é mais deputado agora, não se reelegeu, nós apresentamos uma PEC no Congresso. Essa PEC está parada, a 191. E ela muda completamente o sistema sindical, né? Por exemplo, tira o governo da relação capital e trabalho, passa a ser uma relação só entre trabalhador e empresário. Passa a ter sindicato por representatividade, não mais por, digamos assim, por base territorial, né? Enfim, então tem uma ampla mudança, mas essa PEC, infelizmente, a gente não conseguiu caminhar, até porque não tem consenso no movimento sindical para tocar essa PEC, né? Eu disse, essa PEC é possível a gente aprovar, porque é uma PEC que reforma para valer a estrutura sindical, inclusive, que a coisa mais importante é tirar o governo da relação capital e trabalho. Para que tem que ter o governo numa negociação trabalhista? Então, acho que isso poderia modernizar a relação capital-trabalho e dar força novamente ao sindicalismo. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu caminhar. Não dá para bater só na questão da contribuição sindical, né? Não, então, essa é uma outra questão. Ou seja, se você faz uma ampla reforma, essa questão de contribuição dos trabalhadores para o seu sindicato vai ser por representatividade. Se o sindicato fez um bom acordo, os trabalhadores vão pagar. Se não fez, não paga, né? É isso, eu agradeço muito a presença do deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade. Muito obrigada, Paulinho. Obrigado, Denise, por essa oportunidade aqui. Boa noite. Com vocês.